Samuel, capítulo 7. Glória a Jesus. Quem está vivo, diga amém. 1 Samuel capítulo 7. Versículo 1. Vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, aconteceu o seguinte: o sumo sacerdote em Israel era Eli, que ele estava desviado do Senhor. Não ele pessoalmente, mas os filhos de Eli andavam perfidamente e ele não os repreendia. E daí o Senhor responsabilizou o pai pelos atos dos filhos, porque ele não os repreendeu. Por isso que educação de filhos é coisa séria, e por isso que se você vê o teu filho fazendo coisa errada, você tem que alertar, você tem que avisar. Diga glória a Jesus. Pai que diz assim para o filho: olha, meu filho, faça o que você fizer, esteja certo ou errado, eu estou do teu lado. Sai dessa. Fala assim: sai dessa. Está do teu lado, isso, inclusive nas maldições, nas perturbações e nas más consequências do pecado. Ele tem que ficar do lado para tudo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e daí aconteceu que numa batalha que houve contra os filisteus, invadiram a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo de Moisés. Os filisteus roubaram a arca do Senhor. A arca ficou 7 meses na terra dos filisteus, causou perturbação de tudo que foi jeito. Colocaram a arca dentro da casa do deus dos filisteus, que se chamava Dagon. Na primeira noite a estátua do Dagon ficou caída com o rosto em terra. Na segunda noite ficou, além da estátua caída, com a cabeça e as mãos cortadas. Diga glória a Jesus. Esta arca era uma caixa de madeira de mais ou menos 1 metro cúbico, feita com madeira de acácia, recoberta toda de ouro, e a tampa da arca era de ouro puro, que se chamava propiciatório. Na tampa da arca tinha 2 querubins entalhados, com as asas abertas, um em direção ao outro, de forma que formava um espaço no meio, que se chamava propiciatório, onde o sangue do concerto, o sangue dos animais, era derramado perante o Senhor. Essa arca foi roubada e causou muitas tribulações na terra dos filisteus, porque era um instrumento sacratíssimo. Não podia colocar as mãos naquilo, só os levitas que tinham autoridade de Deus para fazer isto. E as cidades dos filisteus ficaram infestadas de pragas de ratos e de hemorroidas. Falava assim: Jesus. Meu amado, você não brinca com Jesus. Fala assim: não brinca. Quem quer ser cínico com Deus, Deus apronta uma contigo, meu filho, que você vai ver. Fala assim: misericórdia. Os filisteus ficaram desesperados, não sabiam o que fazer com aquela arca. E daí eles fizeram um teste com Deus. Escuta assim: toda essa perturbação está acontecendo só por causa da arca. Vamos fazer assim, vamos colocar a arca em cima de 2 vacas e vamos ver o que acontece. Se essa arca é de Deus mesmo, se tem mão de Deus nisso, vamos ver o que acontece. Vamos colocar a arca em cima de 2 vacas, e as 2 vacas foram sem condução humana, sem nada. Elas foram sozinhas para Israel e deixaram a arca em Israel, que era o lugar dela. Até vaca sabe onde buscar a Deus. Pergunta para o irmão assim: e você? Diga glória a Jesus. Até a vaca acertou o caminho. Diga glória a Jesus. Isaías 1 diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece.
Fala para nós assim, misericórdia. Irmãos, aí o que aconteceu? A arca do Senhor chegou na cidade de Bet-Semes, que era fronteiriça de Israel com os filisteus. Só que o povo de Israel, ao invés de ser diferente do povo do mundo e ser um povo reverente, eles abriram a arca do Senhor por curiosidade para ver o que tinha dentro. Deus matou quase a cidade inteira de praga por causa desta irreverência. Os homens ficaram desesperados, daí eles chamaram os da cidade de Kiriat Jearim, que também era assim pertinho da fronteira, mas era um pouquinho maior e com pessoas mais consagradas. Ali tinha levitas. Aqui que diz de Abinadab e de Eleazar, pelos nomes. Eleazar era o nome de um dos filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Diga glória a Jesus. Então pelo nome era das famílias dos levitas. Então foi ali, ficou a arca do Senhor na casa deste Abinadab, e Eleazar, levita, ficou encarregado de cuidar da arca do Senhor, e acabou que passaram-se 20 anos nisto. O tabernáculo do Senhor sem a arca ficou uma situação muito esquisita em Israel. A arca representava a presença de Deus. Vamos ler o versículo 2 todos juntos. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Irmãos, aconteceu o seguinte: a arca em Kiriat Jearim, o tabernáculo, o restante em Siló. Então os sacerdotes estavam ali em Siló, mas sem a arca, e a arca na casa do Abinadab. Então ficou um descompasso religioso, uma situação muito esquisita. Como já disse, a arca representava a presença de Deus. Então a presença de Deus estava na região limítrofe de Israel, significando que Deus não estava no centro. Aquele cântico tão bonito, né? Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Irmãos, este Eleazar era um homem consagrado, que o Senhor permitiu que cuidasse da arca. Só que o ministério dele não provocou mudanças em Israel. Não foi um ministério marcante de causar influência, porque estava muito longe, estava muito distante do centro nacional. Era uma cidade muito inexpressiva. Então o povo continuava desviado do Senhor. Irmãos, tem gente que serve a Deus, mas Deus está muito longe do centro da tua vida. Então isso não provoca mudança. Fica tudo do mesmo jeito. Fala para nós assim, misericórdia. Tem que trazer a presença do Senhor para o centro da tua vida. Jesus tem que reinar. Fala assim, Jesus tem que reinar. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e daí o que aconteceu? Samuel conclamou o povo a um concerto. Se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Irmãos, não que a presença de Deus não estivesse em Israel, estava, mas não era marcante, não era visível. Diga glória a Jesus. Irmãos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, Romanos 8:9. Então, em tese, todo convertido tem a presença de Deus dentro de si. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, de João 14. Tá, mas uma coisa é Deus morar em você, e outra coisa é a presença de Deus na tua vida ser marcante. Diga glória a Jesus. Outra coisa é Deus influenciar a tua vida, transformar. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo,
Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, existem crentes muito obscuros, muito opacos, não brilham, crentes muito fraquinhos. A presença do Senhor está em Kiriat Jearim, palavra esquisita lá de 5.000 anos atrás. Fazem misericórdia. Meu amado, você tem que buscar mais ao Senhor, você precisa se converter. Está o versículo 3, não sou o que eu estou falando. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Irmãos, outros assuntos estão tomando espaço na tua vida. E meu amado, para se converter tem que deixar de coisas, tem que abandonar e tem que buscar ao Senhor. Meu amado, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, toda pessoa para buscar ao Senhor tem que deixar, tem que abandonar coisas para trás e tem que seguir num caminho com o Senhor. E este caminho não é fácil, porque o Salmo 126 diz: o que leva a preciosa semente andando chorando, voltará depois sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. Diga glória a Deus. Então, meu amado, o Senhor te convida nesta noite a deixar de coisas que estão te afastando do Senhor, deixar de coisas que estão deixando Deus em segundo plano, que estão deixando a presença de Deus muito distante. Diga glória a Jesus. E aqui fala que eles deixaram os Baalins e os Astarotes. Irmãos, isso aqui era da religião dos cananitas, o povo original da terra de Israel. Irmãos, isso aqui é coisa de 4.000 anos atrás. Abraão até hoje digamos assim, mais ou menos 5.000 anos. A posse na terra prometida é 4.000 anos e pouco, tudo assim em termos grosseiros. Diga glória a Jesus. Então, coisa muito antiga, a religião dos cananitas. Então eles tinham deuses e deusas. Tinham os deuses maiores, Baal e Astarote, e tinham os subdeuses, chamados de Baalins, subdeuses masculinos, e Astarotes, subdeusas femininas. Irmãos, isso se incorporou à religião dos babilônios, e daí isso depois dominou, quando incorporou-se no panteão dos deuses gregos, a mitologia grega, e daí isso foi incorporado pelos romanos, na sua mitologia também. E quando o imperador Constantino transformou o evangelho em religião oficial do Império Romano, para não dar muito problema cultural, porque o Império Romano dominava o mundo inteiro à época, então eles abrigaram todos esses deuses que vinham desde a época dos cananitas, eles abrigaram com o nome de santos e santas. Então daí que apareceu Santo Antônio, Santa Ana e Santa Emerenciana. Eu falo assim, Jesus, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora do Bom Parto. Eu falo assim, meu Deus. Então essa idolatria é coisa antiquíssima. Mas o que disse Samuel? Servir a Deus e servir a Ele só. Diga glória a Jesus. Você precisa deixar de toda a idolatria. A maior idolatria que existe atualmente é o dinheiro. Mateus 6,24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, estão misturando muito religião com dinheiro, religião com comércio, religião com política, coisas que são incompatíveis entre si. Isso chega até a ser sacrilégio. Sacrilégio é uma palavra forte que diz assim, um pecado de profanação. Diga glória a Jesus. Tem gente dormindo. Olha o vizinho, olha bem para ele assim. Vê se ele está de olho bem aberto. Diga glória a Jesus. Servir a Ele só. Irmãos, os filhos de Israel tiraram os deuses estranhos. O Senhor está falando nessa noite que tem pessoas aqui que precisam tirar coisas esquisitas da tua casa, coisas que te afastam do Senhor, coisas que não são de Deus.
Versículo 5, disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. Irmãos, Samuel só se dignou a orar por Israel depois que eles se converteram e depois que eles deixaram os deuses estranhos. Irmãos, os crentes, eles têm que ser mais criteriosos. Diga glória a Jesus. Quando alguém do seu serviço diz assim: ore por mim, você diz assim: oro, mas se converte primeiro. Diga glória a Jesus. Foi o que Samuel fez. Deixe das idolatrias. Dizer para a pessoa: escuta, se eu orar para depois você ir acender vela nas esquinas, eu não vou orar não. Porque competir oração com Deus com vela para os orixás, fazer misericórdia. Não. Então Samuel mandou Israel se converter, depois ele orou. Versículo 6, congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Havia este costume aqui na antiguidade, irmãos, na festa do tabernáculo, eles costumavam tirar água em cântaros do tanque de Siloé, aquele que Jesus mandou o cego de nascença se lavar. Ele se lavou e voltou vendo, diz ali em João 9. Então eles tiravam água do tanque de Siloé e jogavam no templo de Jerusalém, representando quando Deus no deserto proveu água para o povo. Isso acontecia na festa dos tabernáculos. No último dia, o grande dia da festa, eles jogavam água. E aconteceu um fato maravilhoso em João capítulo 7, nesse glorioso dia, o ápice da festa, quando eles estavam jogando aquela água, Jesus colocou-se em pé. João 7,37, disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber todos os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus não ter sido ainda glorificado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, este ato de derramar a água era um ato simbólico, era como se fosse a própria vida sendo derramada diante do Senhor. Como a Maria de Betânia, irmã de Lázaro, em João 12, que derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. Como aquela mulher que está descrita ali no Evangelho de Mateus e de Marcos, a pecadora que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ungindo com aquele unguento. Diga glória a Deus. Então, se derramar, você precisa se derramar perante o Senhor. Irmãos, o Senhor diz claramente nessa noite, João capítulo 6, todo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor quer te receber, o Senhor vai receber a sua súplica. Como disse o salmista, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Derrame-se diante do Senhor. Não existe pecado que o Senhor não perdoe, não existe obra de Satanás que o Senhor não desfaça. Diga glória a Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso. Louvado seja o Senhor. Derramaram água perante o Senhor, significando o derramamento da nossa alma perante Deus. Glória a Jesus. E disseram-lhe: pecamos contra o Senhor. E disseram-lhe: pecamos contra o Senhor. Fala para o irmão assim: você precisa reconhecer. Irmãos, existe um aspecto da idolatria que nós não estamos acostumados a pensar. João 5,21, o apóstolo dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Ele estava falando para crentes. Irmãos, ídolo pode ser também traduzido por imagem, como nós estamos acostumados, imagem de escultura. Imagem. Irmãos, muitas vezes o crente constrói uma imagem sua. Ele faz uma imagem de crente para os outros. Ele se mostra muito crente. Nós falamos inclusive isso ontem no culto aqui dos jovens, em um outro aspecto. Irmãos, o crente faz uma imagem de si mesmo e daí ele vive para manter uma imagem feita. Porque diz assim, não, o fulano é muito crente. O fulano é você, né? Daí a hora que você ouvir isso, você até já fica assim. Eu sou muito crente. Mas em misericórdia. Daí você vive assim para manter aquela cara muito crente. Só que você não é tudo isso. Fala assim, viu? Isso se torna idolatria, porque você vive para manter uma imagem de pé. Isso é idolatria. Fala para assim, viu? Irmãos, e o maior problema que tem dentro da igreja são crentes que eles assim são tão bons, mas tão bons, que quando alguém chega e diz assim, você fez isso de errado. Eu? Jamais, eu. Ah, você não faz coisa errada, né, meu filho? É você e Moisés, meu Deus. Na transfiguração eu não sei como que você não apareceu lá. Mas em misericórdia. Mas em Jesus. Tem gente que quando fala assim, você fez errado, a pessoa faz uma cara de indignação, como se você não errasse. Irmãos, quando acontece isso é porque imagem falsa está com um estereótipo muito grande que não condiz com o conteúdo. Diga glória a Jesus. Hoje é ceia do Senhor. Fala para mim assim, hoje é ceia. Uma das grandes virtudes do crente é reconhecer as suas falhas. Pergunta, irmão, assim, você reconhece? Tem crente aqui, que já é crente aqui faz tempo, e é carnudo que dá até medo. Você reconhece isso? Irmãos, está começando um probleminha nessa igreja de fofoca, crente linguarudo, falando da vida alheia. Você precisa reconhecer que a tua língua é muito grande. Fala assim, viu? Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã, e ele engana-se a si mesmo. Tiago 1,26, diga glória a Jesus. Você precisa converter a sua língua. Fala isso para o irmão. Você precisa converter a sua língua. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa igreja teve, há uns 6, 7 anos atrás, teve muito problema de fofoca. O Senhor extirpou a fofoca e os fofoqueiros. Tome cuidado. Fala assim, tome cuidado. Nós vamos fazer uma oração chamada varre os fofoqueiros daqui. Se segure. Fala assim, se segure. Jesus. Irmãos, pecamos contra o Senhor, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Nós não estamos aqui para mostrar para os outros o quanto nós somos bons. Nós estamos aqui para dizer o quanto Deus é bom. Julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Aqui o povo de Israel estava reunido por um quebrantamento. Só que os filisteus, um povo vizinho que já não existe mais, já foi destruído faz muito tempo. O personagem mais famoso dos filisteus era o Golias de Gate, o gigante. Os filisteus que oprimiram Israel desde o período dos juízes, os filisteus que alugaram Dalila para perverter Sansão. Perverter não, ele já não era flor que se cheirasse. Fazem misericórdia. Tanto que dizem que o melhor nome para Sansão seria Sonsão. Fazem misericórdia. Irmãos, temeram por causa dos filisteus. Eles se reuniram para se quebrantar diante de Deus. O inimigo achou que já estavam reunidos para a guerra. E já se prepararam para ir pelejar. Sempre que um crente se humilha, o diabo se levanta.
mas Deus é mais poderoso. Irmãos, o crente não pode ficar decantando as obras do diabo. O nosso Deus é maior. Ai, pastor, fizeram uma obra de macumba terrível contra o fulano. Terrível é Deus, meu filho. Fala assim, terrível é Deus. O diabo não é nada. O nosso Deus é tudo. O nosso Deus é poderoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui é a reunião de fé. Jesus está aqui. Muito importante a reunião dos crentes. Feche os teus olhos. Se tem alguma pessoa aqui que está presa em obras de Satanás, o Senhor Jesus vai te libertar agora. Nós não concordamos que uma pessoa entre e saia daqui amarrada pelo diabo. Jesus Cristo veio em carne para desfazer toda obra das trevas. Toda obra de feitiçaria está desfeita agora. Saia em nome de Jesus. Está desfeito todo mal agora, em nome de Jesus Cristo. Não existe mal que possa resistir. O poder do nosso Deus está quebrado, todo mal. Toda obra de feitiçaria, de macumba, de encantamento está desfeito agora. Seja você liberto agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 8: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Diga glória a Jesus. Irmãos, então aqui o povo se converteu. O diabo se levantou. O diabo aqui no Velho Testamento, prefigurado aqui na história dos filisteus. Eles pediram para Samuel não cessar de clamar. Irmãos, na igreja tem que ter assim os que vão à frente da batalha, e tem que ter os que estão na retaguarda da oração. Samuel ficou em clamor ao Senhor. Então uns batalham e outros intercedem. E o Senhor concedeu vitória. Irmãos, o Senhor aterrorizou os filisteus com trovões. Fala assim, Jesus. Irmãos, o livro de 2 Reis fala dos sírios que estavam cercando a cidade de Samaria. E a cidade estava em fome. Aquela história horrível, né, que uma mãe tinha dado filho para comerem, com a troca de que a outra mãe também faria isso, outra mãe não quis fazer. Foi uma história horrível. E daí o profeta Eliseu deu aquela palavra de profecia: amanhã haverá comida em abundância. E daí o capitão sobre cuja mão se encostava o rei de Israel disse assim: ainda que Deus faça janela no céu, será possível isso? O profeta Eliseu disse assim: você vai ver com os teus olhos, mas disso não come. Fala assim, misericórdia. Meu amado, não brinque com Deus e não seja incrédulo. Deus é grande, Deus é poderoso. Fala assim, Deus é poderoso. Irmãos, o cerco estava já há anos em Jerusalém, estava terrível. Sabe o que aconteceu? O exército dos sírios em volta de Jerusalém, Deus fez soar um ruído no meio do arraial dos sírios. Um ruído, basta um barulho. Deus não fez nem nada, foi só um barulho. Eles saíram correndo, desesperados, correndo sem olhar para trás, nunca mais voltaram. Fala assim, Jesus. Aqui, para eles vencerem os filisteus, bastou uns trovões de Deus. O nosso Deus é poderoso. E o Senhor deu vitória. Irmãos, aqui o versículo 12, vamos ler todos juntos. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, domingo passado, depois do culto, o Senhor me
fez pensar assim que muitos crentes aqui da igreja estão sem saber estes nomes bíblicos que são muito importantes. Ontem no culto dos jovens nós falamos sobre Peniel. Peniel significa, eu vi ao Senhor face a face e a minha alma foi salva. Literalmente em hebraico significa a face de Deus. O significado profético de Peniel significa lugar de confronto, lugar de encontro, lugar de identificação. Hoje nós estamos vendo sobre Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Diga glória a Jesus. Literalmente Ebenezer significa pedra de ajuda. Fala para assim, o Senhor vai te ajudar. Irmãos, esse tema bíblico é muito importante. Irmãos, Deus não é dado assim a termos técnicos. Deus não é dado na palavra de Deus a usar termos teológicos técnicos com um sentido preciso. Não, fica tudo assim de forma imprecisa. Nós que precisamos com o tempo ir conhecendo para conseguir discernir e diferenciar. Existem aquelas coisas assim, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37:5. Então daí tem gente que diz assim, você não precisa fazer nada porque Deus faz tudo. Mas isso não é certo, apesar do versículo dizer assim, Ele tudo fará, mas não é no sentido assim que Ele faz tudo e você não faz nada. Não, isso é má compreensão do texto. Daí já tem outro texto, 1 Coríntios 3, que diz assim, nós somos cooperadores de Deus. Quer dizer, operamos junto com Deus. Mas aí tem gente que daí já exagera também. Já ouvi aquelas pregações assim, se você não evangelizar o mundo, Jesus não pode voltar. Capaz, né, meu filho? Fala assim, capaz que Jesus precisa de nós. Diga glória a Deus. Se Ele quiser, Ele manifesta a sua glória de forma... Irmãos, quem evangelizou Saulo de Tarso? Quem? Pergunta-me assim, quem? Alguém precisou evangelizar? Não, o próprio Deus o encontrou no caminho de Damasco. Diga glória a Jesus. Irmãos, então são temas bíblicos em crise que nós precisamos conseguir confrontar. O Senhor nos ajuda. Repita comigo, o nosso Deus nos ajuda. Significa, você faz e Deus te ajuda. E lógico, sempre entra Deus com o sobrenatural. Aqui o sobrenatural foram os trovões que aterrorizaram os filisteus. Mas o povo de Israel precisou ir na peleja. Só uma vez que eles não quiseram nem pelejar, que foi em 2 Crônicas 20, na batalha do rei Jeosafá. Diga glória a Jesus. Você precisa ler a Bíblia, meu filho. No dia do estudo dos mistérios de Deus, nós vimos falando textos assim que falavam assim em sombra e por enigma sobre Jesus. Eu vi que ficou gente boiando, porque eu falava assim, será que não havia um mistério de Jesus nos espias que Raabe escondeu? Eu fiquei, gente, quem escondeu? Escondeu quem? Aonde? Fazia misericórdia. Como você vai compreender o texto se você não sabe a história? Você tem que ler. Fala para você tem que ler. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos ajuda. Se tem alguém aqui fraco hoje, Jesus vai te ajudar. Se tem alguém aqui que não está conseguindo vencer o pecado, o Senhor vai te ajudar. Mas não seja pilantra. Porque você, eu não consigo. Faz misericórdia, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai entrar com providência sobrenatural. Se tem alguém aqui que não está conseguindo largar vício, o Senhor vai te ajudar. Ajudar. Você precisa se esforçar. Diga glória a Jesus. Irmãos, é muito profundo isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te dar força para trabalhar. Tem gente que sente até um arrepio assim. Você vai trabalhar, viu? Fala assim, viu? Jesus vai te dar força para trabalhar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nunca mais esqueça isso. Irmãos, eu fico preocupado porque
o crente tem que conhecer a Bíblia. Eu fico preocupado que um dia você se encontre com outros parentes que são crentes de outra igreja, ou no serviço, crente de outra igreja, e daí alguém fala lá, Ebenezer, e alguém pergunta assim, sabe o que é Ebenezer? Você, não. Eu fico morrendo de vergonha, vão pensar assim, que pastor que esse crente tem, né? Que eu estou fazendo a minha parte, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O que significa Ebenezer mesmo? Até aqui nos ajudou o Senhor. E como eu mencionei, Peniel, eu vi ao Senhor face a face e a minha alma foi salva. Peniel é Gênesis 32. O que significa Peniel mesmo? Eu vi ao Senhor face a face e a minha alma foi salva. Louvado seja nosso Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, nós planejamos fazer agora para fevereiro a campanha de oração para o batismo no Espírito Santo das crianças. Mas hoje no batismo, a hora que terminou o batismo, o Senhor me fez ver assim rapidamente algo. Antes de clamar pelo batismo das crianças, nós temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo dos pais das crianças, né? Diga glória a Jesus. Muita gente que se converteu e se batizou nas águas já, mas ainda não é batizado no Espírito Santo. Quem aqui que já é batizado nas águas, mas não é batizado no Espírito Santo? Levante a mão. Jesus. Fala assim, Jesus. Nós temos que criar vergonha na cara. Nós vamos ter que buscar o Senhor. Irmão, nós vamos marcar reuniões de oração específicas para batismo no Espírito Santo. É uma vergonha. Diga glória a Deus. É vergonha isso. Se encontra com um crente de outra igreja, pergunta assim, você é crente? Há quanto tempo? Faz 2 anos. Você já batizou no Espírito Santo? Não. Fala assim, que vexame. Então vamos buscar o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, este apelo, irmãos, é muito importante no apelo levantar a mão para receber oração, porque isso é se identificar com a mensagem, isto é se expor. 1 Timóteo 2, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Salmo 141, que seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmo 63, porque a tua graça é melhor do que a vida em teu nome, levanto as minhas mãos. Diga glória a Jesus. Irmãos, este apelo não é banal, é para quem está passando por um problema sério, que precisa vencer pecado, que precisa vencer obras do diabo, que precisa vencer a carne. Feche os olhos. Está difícil e você precisa de ajuda. O Senhor vai te ajudar. Quem precisa de ajuda, mas em situação assim extrema, né? De ajuda todos precisamos, mas não é um apelo específico. Quem precisa de ajuda, levante a mão. Levante a mão que o Senhor vai entrar em teu auxílio. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Entra com providência, quebra as obras do diabo, quebra as obras de Satanás. Ajuda a cada um a vencer o pecado, a vencer as trevas, vencer o desânimo, vencer a má influência. Senhor, ajuda. Que haja vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia. Os presbíteros podem vir à frente.